Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a redação data da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Expedientes. Expediente. Ofício do comandante interino da Base Aérea de Natal, Antônio Santos, Tenente Coronel Aviador Antônio Santoro. Senhor Esbardor, aproveito o ensejo para comunicar a Vossa Excelência e agradecer o nome de todos os integrantes do Comando da Aeronáutica pela distinta honraria concedida a esta base aérea por ocasião do Dia da Aviação de Caça da FAB. Por oportuno, coloco à disposição de Vossa Excelência esta organização militar, desejando votos de continuado sucesso na nobre missão dessa importante instituição, que muito contribui para garantir o exercício pleno dos direitos de cidadania e reforçar os valores como o dever e a ética em nossa sociedade. Respeitosamente, temos 3 ofícios dos juízes convocados para julgar o agravo regimental no mandado de segurança número 2015-1693-7. O excelentíssimo senhor juiz Jorge Carlos Meira Silva informa que todas as terças e quartas-feiras, no período da manhã, encontram-se com audiências agendadas deste juiz, fato que também ocorrerá no dia de hoje, razão pela qual torna-se possível acolher a convocação do Pleno. A juíza de direito Ana Nélia Lins de Oliveira Cruz, da mesma forma, informa que sente-se honrada com a convocação. No entanto, esclarece que, devido à extensa pauta de audiências já agendadas por juízo, não é possível seu comparecimento. E a excelentíssima senhora doutora juíza Sandra Lali informa que, conforme disposto no artigo 135, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, deixa de funcionar nos autos do agravo regimental. Somente, excelência. Indago inicialmente se alguém tem leitura de acórdão. Doutor Jarbas, tem uma com a palavra. É o mandado de segurança, número 2013-02221-9. O impetrante é Maria Arimateia Pereira Nunes e outros. O impetrado é Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A ementa assim se posiciona: administrativo e previdenciário, mandado de segurança, parcela autônoma de equivalência, PAI, pensionistas e herdeiros de procuradores de justiça falecidos. Decisão do Procurador-Geral de Justiça que excluiu o pagamento da verba remuneratória por entender ser da responsabilidade do IPERN. Descabimento. Dever do Ministério Público do Rio Grande do Norte no pagamento se o valor não foi pago antes do falecimento do Procurador de Justiça. Responsabilidade que não pode ser transferida ao IPERN. Jurisprudência em caso análogo do CNJ. Segurança concedida. E a parte final, acordo dos desembargadores que integram o pleno do egrégio deste tribunal, por maioria de votos, em conceder a segurança pretendida. Vencido o desembargador relator Glauber Rego. Em discussão, a redação do acórdão. Aprovado. Mais alguma leitura de acórdão? Então, prosseguindo, na esta pauta, mandado de seguranças, há um pedido de sustentação oral e, por praxe, nós damos preferência para, quando há um pedido protocolado e o advogado encontra-se presente. O primeiro é o mandado de segurança com liminar 2014-019-733-7, da relatoria do desembargador Vigílio. Impetrante Cleginaldo Fernando da Silva, advogado Dr. Miquene Silva Câmara, impetrante Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, desembargador Vigílio. É o 10. Trata-se de um mandado de segurança impetrado por Cleginaldo Fernando da Silva, em face do ato do Procurador-Geral do Estado. Aduz o impetrante as folhas 214, que foi sócio de sociedade empresária limitada, de modo que buscou a retirada de certidão negativa de débito ou positiva com efeito negativos, referente à pessoa física. Todavia, teve o pleito indeferido pelo Procurador-Geral do Estado, alegando a existência de débitos da sociedade na esfera estadual. Argumenta ter direito à expedição de certidão negativa de dívida em seu nome, pessoa física, cujas obrigações não se confundem com as contraídas pela pessoa jurídica. Discorre acerca do seu direito e altercou haver preenchido os requisitos necessários à concessão da liminar para obter a certidão positiva com efeitos negativos de débitos estaduais. No mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando a liminar,
pede ainda a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Juntou o documento de folhas, a liminar foi indeferida pelo então relator convocado em decisão de folhas. O impretado interpôs agravo de instrumento requerente a juntada da cópia à petição de recurso às folhas 2641. Notificada, a autoridade impetrada prestou informações e apresentou a defesa do ato, as folhas 4347 verso, oportunidade em que suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois seria competente a Procuradoria Fiscal e da dívida ativa na forma da Lei Complementar Estadual 240/2002, razão pela qual pede a extinção do feito sem resolução do mérito. Arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, em virtude da necessidade de dilação probatória, incompatível com o procedimento, em face da necessidade de verificar se agiu com excesso de poderes, com infração ao contrato e ao estatuto, ou ainda que houve a dissolução irregular da sociedade, a fim de ser excluído da certidão da dívida ativa. No mérito, caso não acolhidas preliminares, defendeu a ausência do direito líquido e certo do impetrante, pelo que requer a denegação. Parecer de folha 5561, a doutora Evelise Nery da Costa, 16ª promotora de Justiça, substituição legal 8ª Procuradora de Justiça, optou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Procurador-Geral do Estado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267.6 do Código de Processo Civil. No mérito, caso não acolhida a questão anterior, opina pela concessão da segurança para determinar a autoridade impetrada que forneça a certidão requerida. É o relatório. Senhor presidente, eu posso, sem querer interferir no pedido do eminente advogado, tolhi a voz, mas o meu voto está disponibilizado. Aí eu estou acolhendo uma preliminar de ilegitimidade. E aí o processo serve aos interesses, pelo menos objeto do mandado de segurança, porque o mandado de segurança foi impetrado contra o Procurador-Geral. Na verdade, a lei diz que é contra o Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal e da dívida ativa do Estado. E o próprio Procurador, então, é quem suscita essa preliminar. E, de acordo com a lei, que é que rege a matéria, é acolhida essa preliminar de ilegitimidade. Pronto, o relator já disse como é a posição dele. Vossa Excelência, se Sua Excelência dispensar a sustentação oral, eu já submeterei a... Sem problema. Primeiramente, um bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Rio Camaia, a qual saúdo os demais desembargadores, né? Em relação a essa suscitação do preliminar, Vossa Excelência... Em consonância, inclusive, com o parecer da Procuradoria. Em consonância com o parecer da Procuradoria, ele pede primeiro a legitimidade da pessoa dele e depois pede pela concessão do mandado de segurança. Em relação à preliminar, assim, não merece prosperar, porque existe até julgamentos do próprio Pleno aqui, de relatoria da desembargadora Judite Nunes, fazendo um ano amanhã, dia 28, né? Processo que foi mandado de segurança 2014 0013 787, a qual pleiteou no órgão, também no polo passivo, o impetrado seria a Procuradoria-Geral e o ente responsável seria a Administração Pública do Estado. Naquele mesmo right, foi concedido o mandado de segurança e a segurança para aquele impetrante. Então, assim, não sei se foi uma modificação do posicionamento de Vossa Excelência, desembargador Vigílio, pelo menos nesse spec. Página 4 do mandado de segurança e página 5, a qual faço remessa desse presente julgado. Bem como existe posicionamento também dos demais tribunais pátrios, né, a responsabilidade, porque lá especifica um ato lato sensu, não só da Procuradoria-Geral, embora que seja um longa-manos da Procuradoria Fiscal. Então, no que pese isso aí, a responsabilidade em si, pelo próprio regimento interno e pela Constituição Estadual, artigo 71, a competência seria do próprio Pleno para julgar os atos dos procuradores, né? Não se refere limitadamente ao fiscal ou a outro órgão responsável lá da própria administração da Procuradoria, né? No que pede essa legitimidade, seria esse posicionamento a qual o mandamus tem esse sentido, Vossa Excelência. Pedindo dessa forma, né, no caso, a exclusão dessa legitimidade, tendo a plena legitimidade desse órgão, né, tanto para julgar como o órgão do polo passivo, que é a Procuradoria-Geral, né?
Posicionamento este já espautado aqui pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado. Desembargador Ibanez. Presidente, essa matéria vinha sendo analisada pelo tribunal sem discutir a legitimidade passiva, a começar se seria o secretário de tributação ou a Procuradoria ou o Procurador-Geral do Estado. Então, por várias ocasiões, esta Corte admitiu o mandado de segurança, tanto quanto o secretário de tributação, quanto o Procurador-Geral do Estado. Posteriormente, surgiu o debate aqui, qual seria a autoridade administrativa com atribuição para expedir certidão negativa de dívida tributária, de natureza tributária, dívida fiscal do Estado. E aí a Corte examinou com maior profundidade o tema e observou que a Lei Civil 6.991, ainda de 97, em seu artigo 3º, diz que expressamente compete à Procuradoria-Geral do Estado, através da Procuradoria da dívida ativa, promover as atividades pertinentes à inscrição, controle e cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa estadual, inclusive quanto à concessão e acompanhamento de parcelamento e expedição de certidões negativas ou positivas de débitos inscritos em dívida ativa. Então, essa norma expressamente atribui ao procurador da dívida ativa expedir certidões. E aqui, o procurador da dívida ativa é quem tem atribuição para certificar, embora pertencente à Procuradoria, mas a Procuradoria é órgão. E como nós estamos em mandado de segurança é contra o agente, não pode ser contra a pessoa jurídica demandada. Então, eu concordo com a preliminar do relator, porque a autoridade coatora deve ser o agente responsável pela prática do ato que se busca na via mandamental. E aí é expressamente o procurador da dívida ativa, nem sequer a Procuradoria-Geral, porque é o órgão. E aí o órgão não seria legitimado, não seria identificado como autoridade, ou não se enquadra no conceito de autoridade para efeito de mandado de segurança. Voto conforme o relator, colhendo a preliminar. Desembargador Glauber. Eu também, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Essa questão do Procurador-Geral e a Procuradoria Fiscal, ela já foi enfrentada aqui, já consolidada. A dúvida ainda existente, a discussão mais recente, seria a questão do secretário de tributação, que também já está pacificado. Então, eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gilson. Acompanho o relator. Desembargador Mauri. Também, senhor presidente. Embora, como referiu o desembargador Ibanez, em algum momento essa Corte tenha admitido e julgado alguns mandados de segurança semelhantes a esse, mas, na verdade, ali o tribunal, pelo menos de forma expressa, não chegou a enfrentar a matéria, como, de resto, o fez em outros mandados de segurança, inclusive da minha própria relatoria. E, a partir de então, há vários precedentes, inclusive o próprio relator traz precedentes desde 2012 em relação a esse assunto. Em 2014, da minha relatoria, ainda em abril de 2014, no sentido exatamente de reconhecer a legitimidade, como no caso agora reconhece o doutor relator. De forma que eu acompanho, acolhendo a preliminar, senhor presidente, nos termos em que proposto pelo desembargador Vigílio Macedo, relator do mandado de segurança. Peço desculpas, eu saltei doutor Jarbas, porque já tinha dito que era a última sessão, eu já antecipei.
Doutor Jarbas. Acompanho inteiramente. Desembargadora Judite. Desembargador, como foi citado um precedente meu, quero ver a situação fática do processo e eu vou pedir vista. Os demais aguardam ou adiantam o voto? Então, após o voto do desembargador Judite, pela ordem. Pela ordem. Só para esclarecer a desembargadora Judite, o caso lá que foi julgado pela desembargadora Judite é em relação à empresa. No meu caso, o caso julgado é em relação a uma pessoa física, só para não... Ainda assim, excelência, eu quero vista do processo. Pronto, tá certo. Pediu vista a desembargadora Judite, após os votos já declarados, acompanhando o voto do relator. Os demais disseram aguardar o voto visto. Com certeza, o voto acompanha. Então, vamos retornar à ordem da extrapauta. O primeiro, mandado de segurança sem liminar, um pedido de vista do desembargador Gilson. Está em mesa, excelência? Está em mesa, sim. Com a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, antes de falar sobre o meu voto, que já foi dado, eu quero informar ao pleno que há uma petição nova que foi juntada. E gostaria de saber se há interesse de algum desembargador em tomar conhecimento. A petição de quê? O teor da petição se resume na notícia de que o governador encaminhou ao secretário de Administração e dos Recursos Humanos proposição da unificação das tabelas de vencimentos dos servidores oriundos do Banderne e BDRN, lotados na Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos, no mesmo patamar dos servidores em exercício na Secretaria de Tributação e no GAC, na forma do anexo único da Lei Complementar número 9.341, de 2010. Além desta informação, existe no mesmo petitório manifestação relativa a alguns votos já proferidos ao longo do julgamento iniciado há alguns dias. É um fato novo que eu acho que tenho o dever de comunicar ao pleno quanto a essa petição. Ok. Agora, Então, Vossa Excelência bem, pode... no exame mais apurado dos autos, pude novamente verificar que inexiste direito líquido e certo a albergar o pleito dos impetrantes, uma vez que a Lei Complementar 9.341 expressa exatamente o objetivo do legislador, que foi o de abranger com o aumento unicamente os servidores em atividade na Secretaria de Tributação. Muito embora reconheça o malferimento ao princípio da isonomia, friso que a súmula vinculante, número 37, veda o aumento pelo Poder Judiciário de servidores públicos com base no aludido princípio, de modo que a via do mandado de segurança não se presta como a mais adequada para análise e, consequentemente, o término dessa atuação. Então, Vossa Excelência conclui... Mantenho o voto. Mantenho o voto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 votos denegando a segurança e 1, 2, 3, 4, 5, 6 concedendo a segurança. Se não me falha aqui a contabilidade, essa foi o resultado final. E proclamo, por maioria, o Pleno Tribunal denegou a segurança, acompanhando o relator. Vencidos: a doutora Berenice Capuchu, o desembargador Glauber, doutor Jarbas, o desembargador Expedito Ferreira, o desembargador João Rebouças e a doutora Neise Fernandes. O segundo é o mandado de segurança 2014-016-817-8, impetrante Davínio Felipe Ferreira Júnior. O relator do desembargador Gilson, pedido de vista da desembargadora Judite. Está em mesa, Excelência? Tá, Excelência, está sim. Com a palavra. E eu vou acompanhar o relator nos seguintes termos. A controvérsia gira em torno da extinção ou não por decadência do direito de recorrer à ação mandamental
nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009, com a denegação do rito. Esta Corte tem sempre ressaltado posicionamento na linha, o voto está disponível, na linha de entendimento dos tribunais superiores, no sentido da não incidência do prazo decadencial em exame, quando o ato impugnado é a omissão da autoridade no que tange ao pagamento do que seria devido ao servidor. Trago, inclusive, aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. No entanto, ao compulsar os autos, pode-se notar que as circunstâncias em análise são notoriamente distintas, uma vez que o impetrante não pretende simplesmente o pagamento do que entende lhe é reconhecidamente devido. Pelo contrário, busca o autor, por meio de ação mandamental, o reconhecimento de direito à promoção, cujos requisitos entende que teria cumprido antes de sua colocação na reserva remunerada, apontando especificamente como ato legal e coator a Portaria 35/2010, de 10 de maio daquele ano, entendendo que foi injustamente excluído do rol dos promovidos publicado em tal ato. Desse modo, pelas circunstâncias apontadas pelo próprio autor da ação, entendo que há na espécie um evento que exterioriza a ofensa ao suposto direito litigiado do impetrante, publicação da portaria que não o incluiu no rol dos promovidos, o qual se transforma necessariamente no marco inicial da contagem do lapso decadencial, registrado na norma de regência, consoante bem destacado pelo eminente relator do feito, não sendo possível reconhecer a situação de omissão renovável mês a mês. Sendo assim, tendo o autor impetrado mandamos mais de 4 anos após a ciência do ato tido como coator e considerando despicientes maiores divagações, acosto-me ao entendimento do douto relator, em consonância com o parecer ministerial, acolhendo a decadência para denegar a segurança. É como eu voto, excelência. Desembargador Expedito, desembargador João Rebouças, desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva, desembargador Vigílio, desembargador Ibanez, desembargador Glauber. Desembargador Jarbas não estava presente, eu acho que no início dessa votação. Excelência, eu vou pedir a juntada das razões do voto vista, viu? Mas se Vossa Excelência se julgar habilitado, pode votar. Não, eu não... Exatamente, desembargador Vigílio. Berenice já tinha votado. Não, excelência. A doutora Berenice não votou. Isso foi no anterior. Foi no anterior. Estavam ausentes da sessão inicial, da sessão inicial do julgamento. Era o Vossa Excelência e o desembargador Vivaldo e o doutor Jarbas. Entretanto, se sentirem habilitados, poderão proferir voto. Se sentem habilitados? Então, pronto. Constar a abstenção dos faltosos e proclamo a unanimidade. O seguinte é o mandato de segurança condenado 2014 000074, também da desembargadora Judite, impetrante Isabel Adams Frank. Está em mesa, excelência? Está, excelência. Se Vossa Excelência permitir, eu vou ler a ementa, porque tem precedentes. Posso fazê-lo? Pode. Está o voto disponível. Constitucional, mandado de segurança, estudante aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, com habilitação pelo SISU para a vaga no curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pretensão de obtenção da certificação de conclusão do ensino médio ou de realização do exame supletivo. Ato coator que negou tais direitos com base exclusiva no limite etário do artigo 38, parágrafo 1º, inciso 2,
da Lei 9.394/96, ilegitimidade do fundamento norteador, estudante emancipada civilmente, afastamento da exigência também pela interpretação sistemática de princípios constitucionais, artigos 205 e 208, inciso 5, da Constituição Federal, confirmação da liminar, necessidade de preservar eventuais direitos já tutelados e concretizados, teoria do fato consumado, concessão da segurança. É assim que eu estou votando, Excelência. Inclusive, consigo que é em consonância com o parecer ministerial. Alguma divergência, algum esclarecimento? Sou vencido nessa matéria. Registrar a posição do desembargador Ibanez. Então, por maioria. Quarto mandado de segurança com liminar 2014-025-495-0, impetrante Claudiano Vieira. Relator desembargador Expedito Chaimeza, Excelência. Sim, Excelência. Com a palavra. Tem um solicamento em mente, rapaz, precedente. Mandato de segurança. Terminar ilegitimidade passível do governador do Estado. Acolhimento. Servidora pública estadual, magistério. Progressão horizontal. Aplicação das leis complementares número 049/86, 126/94, 302/2606. Reenquadramento para a classe J. Postulado. Preenchimento dos requisitos legais. Direito líquido certo à progressão. Ausência de óbito legítima que justifique a omissão da administração pública estadual implementar a progressão. Inexistência de afronta à responsabilidade fiscal. Concessão da segurança que se impõe, Excelência. Algum esclarecimento a respeito da conclusão do relator? Senhor presidente, peço a palavra. Pois não. Essa matéria, a parte impetrante deseja a promoção horizontal com enquadramento na letra J, com base no artigo 47 da Lei Complementar 49/86. Essa lei complementar foi revogada pelo artigo 82 da Lei Complementar 322 de 2006. Expressamente diz o artigo 82, fica revogada a Lei Complementar Estadual 49, de 20 de outubro de 86, alterada pelas leis complementares estaduais 126, de 11 de agosto de 94, 159, de 23 de janeiro de 98, 164, de 8 de abril de 99 e 189, de 4 de janeiro de 2001. A Lei Complementar 322 dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Estadual, tendo instituído nova estruturação do quadro funcional do Magistério Público Estadual, estabelecendo a atual forma e critérios de enquadramento para a categoria, razão pela qual o regramento normativo anterior foi revogado. Assim, publicada a Lei Complementar 322, de 2006, em 12 de janeiro de 2006, é desse momento que começou a fluir o prazo extintivo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Tendo em vista se tratar de ato normativo único de efeito permanente, não devendo ser considerado, para tanto, o requerimento administrativo formulado posteriormente à revogação da norma em questão, como está nos autos. Assim. Como a ação mandamental foi proposta em 2014, tem aplicação, portanto, do disposto no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. E aí eu estou entendendo que, nesse caso, há decadência, senhor presidente. Aplicando aí o artigo 23 da Lei 12.016, que aqui não se trata só de pagamento. A desembargadora Judite, no voto visto dela há pouco proferido, ressalvou a hipótese de pagamento, que é a única hipótese em que se renova o prazo decadencial, diferentemente do prazo prescricional, que no ato omissivo ele é renovado constantemente. E no decadencial, não. Nem requerimento administrativo suspende o prazo decadencial. Aqui não se discute pagamento, se discute progressão.
Então, eu entendo que houve decadência. Consequentemente, o pagamento. Mas para haver pagamento, para haver o pagamento, tem que haver a progressão. Apesar da lei ter revogada, ela já contava 15 anos de ser funcional. E justamente por isso, a lei foi revogada, mudou a carreira. Mudou, mas ela ainda tem... E aí o prazo é aquele. Bom, eu suscito, eu voto pela decadência. Mas aí o voto homicídio. Tem uma decisão aqui de 2015 citada no voto, já desse ano, do desembargador Gilson, dia 11 de fevereiro. Na realidade, se nesse ponto essas progressões, até tem algumas coisas lá nos processos, o desembargador espera a maioria que eu devo levar para a Câmara, talvez tenha que haver reflexão, porque na realidade tem 3 leis disciplinando essa matéria. E na realidade eu acho que quando o tribunal está julgando, ele não está muitas vezes atentando para isso. Porque teve uma lei que disciplinou, que criou, que a primeira lei, ela era silente com relação à questão de quanto progressão, qual o nível, porque tinha aquela progressão vertical e tinha aquela progressão horizontal. Aí, posteriormente, veio uma lei que disciplinou que, em caso de progressão horizontal, havendo a progressão vertical, na horizontal ele iria para aquela categoria da letra que fosse imediatamente superior ao valor que ele recebia anteriormente. E, posteriormente, foi editada uma nova lei que suprimiu essa previsão, voltou à previsão anterior, que ele iria progredir e iria para aquela letra que ele, na realidade ele estava, porque a progressão já implicaria automaticamente num acréscimo. Presidente, que na ação ordinária e, portanto, na Câmara, eu tenho reconhecido o direito a essa progressão. O que eu discuto aqui, na ação ordinária, o que eu discuto aqui é só o prazo decadencial. Em função de essa progressão que ela postula na ação mandamental, não tem mais previsão no novo Estatuto do Magistério. Então, e exatamente isso que eu estou dizendo, Excelência, que já foi editada uma nova legislação. Exatamente, por isso que eu digo que nesse caso há decadência. Se a Impetrans não adquiriu esse direito anterior à nova vigência da lei, a nova lei. Na ação ordinária eu não discuto isso aí, porque eu vou para o mérito e verificar se realmente ela tem direito à progressão. Mas na via mandamental eu esbarro na decadência. Ibanez, eu não sei, posso estar equivocado, mas se eu entendi, é de que não se está negando, dizendo que ela não tem direito a essa promoção. Apenas que o caminho pelo qual ela buscou, que foi esse aqui, o mandato de segurança, ela teria esse prazo. Em ação civil ordinária, as pessoas, os professores de um modo geral, têm obtido sucesso na ação ordinária, porque aí o prazo é diverso. Mas ele está dizendo que a posição dele na Câmara é com relação à ação ordinária e não mandato de segurança, é isso? Exatamente. Vossa Excelência compreendendo meu entendimento. Então eu vou tomar os votos pela ordem. Desembargador João Rebouças. Vou manter ainda fiel aos precedentes da Corte. Depois eu posso até examinar essa prescrição alegada pelo desembargador Ibanez. Decadência. Analisa a decadência da utilização, do direito de utilizar, da impetração da segurança. Desembargador Vivaldo. O pagamento é consequência. Consequência a partir da impetração. Primeiro eu tenho que reconhecer o direito, depois eu efetuo o pagamento. Então, para atenção, o direito que tem que ser analisado aqui é o da progressão, para depois. Cada mês é para decadência. E com base nos precedentes, eu, como bem disse o desembargador Rebouças, eu vou seguir o relator, acompanhar e aguardar novas discussões sobre a matéria. Eu acompanho o relator. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, me parece que está havendo um equívoco, já se adentrando no mérito, sem se ver o precedente da viabilidade processual desse pedido. Então, eu acredito que o desembargador Ibanez, naturalmente, nos argumentos acrescidos, bem entendido pelo desembargador Vigílio, sim, deve-se examinar isso aí, e me parece, como foi colocado, que há sim uma decadência. Então, pedindo veio ao relator e os que o acompanharam, eu acompanho a divergência. Desembargador Vigílio.
Senhor presidente, também, para acompanhar o entendimento que vem sido mantido lá na Câmara, eu me submeto a ele, pedindo veníssima ao eminente desembargador Expedito Ferreira, acompanha a divergência. Desembargador Ibanez já adiantou. Desembargador Glauber. Nova lei, e aí, neste caso, passados os 120 dias, resta configurando a decadência, restando a parte interessada a via ordinária para se buscar o direito. Mais uma vez, pedindo venha ao relator, acompanha a divergência. Desembargador Gilson. Desembargador Amauri. Senhor presidente, sou eu. De novo, desculpe. Desembargador Jarbas. Eu vou acompanhar o relator. Desembargador Amauri. Também, senhor presidente, eu vou manter os precedentes, há vários precedentes aqui recentes, inclusive 2015, como referiu, não é, desembargador Judite, está no voto do relator. Eu imagino que a matéria possa até, em outra oportunidade, exigir maiores reflexões a respeito do assunto. Mas apenas para tentar coordenar o julgamento, o desembargador, ele suscita preliminar, não é isso, excelência? Sim. A questão tem que ser examinada em preliminar. Não é isso? Ultrapassada a preliminar, se entraria no mérito propriamente dito. Então, me parece que a condução da votação seria no sentido de se acolher ou não. A preliminar. Se rejeitada, entraria no mérito, para que, naturalmente, os desembargadores que adotaram ou aceitaram a tese da decadência possam se manifestar sobre o mérito propriamente dito da questão. Muito embora o Código de Processo se fale que decadência e prescrição se extingue processo com julgamento de mérito. Mas eu, então, rejeito a preliminar, excelência. Pedindo venha ao desembargadora Judite. Excelência, eu também vou me manter fiel aos precedentes, até porque eu acho que a semana passada foram julgados nesse sentido. E agora, como os outros já disseram, claro que eu vou refletir mais sobre a matéria e quero registrar o que já foi registrado, tanto pelo desembargador Ibanez como pelo desembargador Vigílio, que lá na Câmara se trata de ação ordinária, né, excelência? E a matéria pacificada, aqui, inclusive, na não, via aí ordinária. Não tem problema. Aqui a divergência é a via mandamental. Eu acompanho o relator. Então, a preliminar de decadência foi rejeitada por maioria, por um voto. Está rejeitada ou rejeitada? A desembargadora Judite, eu acho que votou acolhendo a decadência, não? Não, eu disse que, por enquanto, vou me filiar aos inúmeros precedentes aqui do Pleno, inclusive eu julguei essa matéria há pouquíssimos dias. Na realidade, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, um voto. Então, preliminar rejeitada por maioria, e eu indago quanto ao mérito, se aqueles que rejeitaram a decadência acompanham o relator ou apresentam divergência. Não tem então, presidente, como a divergência iniciou comigo, haveria talvez uma ligeira discussão a respeito. Por ser a decadência causa de extinção do processo com julgamento de mérito, tá certo, aparentemente eu não poderia votar no mérito, porque eu votei diversamente do relator. No entanto, a decadência resulta o acolhimento, o reconhecimento da decadência importa no julgamento na extinção do processo com a apreciação do mérito. Tanto que é denegada a ordem. Matéria não perde a natureza de matéria preliminar. Então, rejeitada a preliminar, eu tenho que votar o mérito da ação mandamental. E no mérito da ação mandamental, eu não tenho como divergir do relator, porque essa matéria de mérito, eu reiteradamente tenho reconhecido
nos julgamentos em ação ordinária. Então, minha divergência foi só o instrumento escolhido pela parte. Ok. Os demais, alguma observação? Nenhuma. Então, quanto ao mérito, a unanimidade. O quinto, mandado de segurança com liminar 2015, 000-156-5, impetrante Milton Targino, relator desembargador Expedito Ferreira. Em mesa, Expedito Desembargador. Está em mesa, mas há uma documentação nova juntada pelos impetrantes, é que eu tenho que ouvir o impetrado. Eles já concluíram o curso, já foram aprovados, né? Talvez perda até o objeto. Né? É aquele do comando do pessoal da Polícia Militar do Olha o curso de sargento. Para que for aprovado, pode ser que até ser promovido perda do objeto, né? Ok. Eu vou tirar de pauta para ouvir. Vai tirar de mesa. De pauta, né? Vou mandar Sim, ouvir o então impetrado, vai solicitar a retirada de pauta. É. Então, alguma divergência quanto à retirada de pauta do processo? Pode ser que perda até o objeto. Pronto. Mandado de segurança com liminar 2015-0031-82-9, impetrante Wellington de Souza Marques, relator desembargador João Rebouças. Está em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. De respeito à matéria conhecida da corte, de respeito a um policial militar, um soldado foi promovido a cabo e não teve a implementação do respectivo soldo em face da alegação da impossibilidade dos limites previstos na lei da estabilidade fiscal. Eu estou na esteira dos precedentes em sintonia com a vigência da Procuradoria, concedendo a segurança, senhor presidente. Alguma divergência, algum esclarecimento? Proclama a unanimidade. O sétimo é o mandado de segurança com liminar 2015-0015-59-5, é da relatoria do desembargador Dermano, que não se encontra presente, conforme já justificado. O oitavo igualmente, o nono igualmente. O décimo já foi. E o 11º volta ao desembargador Vigílio Macedo. Aliás, é o 11º, o 12º, o 13º e o 14º. Se tiverem correlação, desembargador Vigílio, Vossa Excelência quiser, eu não sei a matéria se pode ser colocada em bloco. A matéria já é de conhecimento sobre esse 11 identificado por Vossa Excelência, impetrante Paulo Sérgio, os votos estão disponibilizados. Certo. Aquele militar que foi promovido e o que ele quer é exatamente o pagamento da graduação, da promoção. Em vista baseado da na Lei 463 de 2012. Ao desembargador João, idêntico concessão aqui. da segurança. Concessão da segurança, algum esclarecimento? A unanimidade. O seguinte é o impetrante Vera Lúcia de Lima de Góes. Esse, senhor presidente, também é abono de permanência. Que é só a implantação, preencheu documentalmente os requisitos para aposentadoria voluntária e ela quer perceber o abono correspondente. O abono. O qual fica deferido a partir da data do requerimento, não é, Excelência? Isso. Porque tem alguns pedidos que eles pedem que o pagamento do atrasado retroativo. Mas não tem que ser em ação ordinária. Tem que ser, exatamente. De cobrança aí tem posições dizendo que a administração não pode responder pela, digamos assim, a dormida do funcionário, ou ela só é devida a partir do requerimento administrativo que foi feito em sede administrativa. 13º, José Anchieta Félix da Costa. Senhor presidente, esse aqui é concurso, candidato aprovado dentro do número de vaga previsto no edital. Há uma preliminar de perda de objeto suscitada pela autoridade corretora que se rejeita que a perda de objeto é exatamente pela expiração do prazo. Esse é o móvel do mandado de segurança, daí porque ser mandado de segurança, porque o prazo se expirou. Então, a rejeição da preliminar e no mérito da concessão da segurança, de acordo com os precedentes. E aí eu julgo também, conjuntamente com esse, o agravo regimental 2014, 016.808, dígito 2, que eu torno prejudicado, a depender do julgamento. Algum esclarecimento, alguma observação acerca da conclusão do relator?
Então, proclamo a unanimidade. Por fim, o 14º, Zelita Santos Pessoas, da relatoria ainda de Vossa Excelência. Está em mesa? Está em mesa. Essa aqui é a licença-prêmio, a perda superveniente do objeto, que foi comprovado nos autos que ela já gozou essa licença-prêmio. Ela requereu e foi provado de que ela já usufruiu dessa licença. Então, eu estou julgando pela perda superveniente do objeto. Alguma observação? A unanimidade. O 15º, deixa a pauta, o mandato de segurança com liminar 2015-00007883, impetrante Gleidson Rodrigues Dantas, da relatoria do desembargador Glauber. Em mesa, senhor presidente. O voto está disponibilizado, matéria já pacificada na Corte, pleito de promoção de policiais militares, critério de antiguidade, requisitos satisfeitos, e eu estou aqui concedendo a segurança. No entanto, senhor presidente, tem na conclusão, eu trago aqui para pacificar aqui na Corte, porque os impetrantes, eles pedem que a questão do critério da antiguidade seja retroativa ao momento em que ele tinha o direito assegurado. E eu tenho um precedente aqui na Corte, que inclusive foi objeto de embargo de declaração, definindo como marco a data em que foi concluído o processo administrativo. Isso eu digo aqui no meu voto. Entretanto, quanto à retroatividade da promoção dos impetrantes, a contar de 21 de agosto de 2013, em precedente de julgado de caso semelhante, inclusive em caso de embargo de declaração, foi no embargo de declaração em mandado de segurança número 2013-8274, disto 1, julgado em 5 de fevereiro de 2014, na minha relatoria. Esta egrégia Corte entendeu que a data a ser considerada para efeito de promoção do policial militar seria da conclusão do procedimento administrativo e sua remessa à autoridade indicada coatora para as providências cabíveis, que no caso dos autos se deu em 12 de novembro de 2013 e não em 21 de agosto, como pretendem os impetrantes, quando então restou configurada a omissão de que trata a impetração. Os efeitos financeiros a partir da impetração, a questão da... E aí só para que fique... Porque há precedência aqui na Corte em sentido... Só para... Pois não. Essa promoção, ela é através de ressarcimento de preterição, não? Por preterição, porque ele foi se promovido foi por preterição, tem que deveria ter corrigir. sido promovido e não foi. Pois é. Porque vamos aqui para uma hipótese. Se um magistrado, ele, por qualquer motivo, não foi promovido na antiguidade, e ele consegue judicialmente provar que ele tem um direito, a antiguidade vai começar dali, da decisão, ou quando ele adquiriu o direito que a decisão reconheceu? Retroagem. O nome é ressarcimento de preterição. Eu tive uma até espécie de compensação do prejuízo que sofreu. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui relator de um processo aqui, que inclusive restei vencido, a respeito de uma suspensão da promoção de um tenente. E houve um tumulto, até alguns juízes que estavam convocados trocaram alhos por bugalhos, dizendo que essa suspensão dessa promoção era ilegal e coisa e tal. Acontece que essa suspensão da promoção, ela é por força da lei, em virtude da abertura do processo judicial. Agora, a própria lei faz a ressalva que, julgado o absolvido, ele tem direito à promoção por ressarcimento que retroage anterior. A data que ele foi preterido. Ele não é impedido, ele é suspensa a promoção. E, em caso, é apenas para que a corporação se preserve, para que muitas vezes não promova um oficial que, porventura, está processado e possa haver condenado para um crime grave. E nessa situação, se ele restou absolvido, ele tem direito ao ressarcimento do que ele fazia ajuste anteriormente. Então,
pelo espírito da lei, a retroação dessa promoção anterior, inclusive para os efeitos de antiguidade. Senhor presidente, só fazer a leitura aqui, desembargador Expedito, do pedido formulado, ele pede que a promoção seja retroativa à data em que deveria ter sido efetivada, ou seja, a contar de 21 de agosto de 2013, nos termos da legislação que rege a promoção dos militares estaduais e que ela atinja plenamente seus fins, inclusive os de ordem financeira, estes retroagindo tão somente à data da impetração do mandamus. Esse é o pedido formulado. Eu trouxe aqui, como eu disse, existe precedente na Corte aqui nos dois sentidos, com relação a essa parte do momento em que ele deve retroagir, em que deve ser considerada a promoção. Eu tenho um precedente aqui na Corte, a unanimidade, no sentido de que, concluído o processo administrativo, encaminhado à autoridade coatora, ao governador, o momento em que ele poderia atender ao pleito, seria o marco a se considerar, que aí, no caso concreto, seria 12 de novembro de 2013. Ele teria, pelo tempo, a partir de 21 de agosto de 2013. Então, aqui a discussão é tão somente em torno de... E aí eu me curvo aqui, o que a Corte aqui decidiu, o voto está aqui. Então, já as duas conclusões estão aqui. Essa data 21 de agosto é a data prevista no regulamento da polícia para as promoções de oficiais. São periódicos, todo ano, nessa data. Abril, agosto e dezembro. Nessa data tem a promoção. Aí ele está contando dessa data em que abriu o processo de promoção. Isso. Mas penso que Vossa Excelência está correto quando diz quando se conclui o processo de promoção, que chega ao governador para que ele possa atender o pleito. O ato de promoção. Porque a minha dúvida é a seguinte: a legislação diz, o soldado com 10 anos ele é promovido a cabo. Perfeito. Ele completou 10 anos em 80 e nunca foi promovido. Ele entrou com ação hoje, por exemplo. Aí eu digo, não, é só a partir da ação? Não, é quando ele adquiriu os 10 anos. Me parece, mas não é da ação, não, desembargador. Tá? É do processo administrativo. Me parece, não, se for por antiguidade, é do tempo. Não, me parece... É porque aqui a hipótese é promoção por data e não por tempo. Não me parece que é antiguidade. Há previsão de datas, mas tem requisitos para naquela data. Antiguidade. Mas, por exemplo, é a partir da data que ele adquiriu o direito. A promoção até capitão só por antiguidade. Esse processo administrativo vai demorar quanto tempo? É por antiguidade. Não, mas aqui não tem a data prevista para a promoção. Me parece que a data deve contar a partir do momento que ele adquiriu o direito de ser promovido e não foi. Eu acho que é assim. Se esperar o quê? Todo o caminhar de um processo administrativo que ninguém sabe quando começa nem quando termina. Qual seria o marco, então? Quando terminar o processo administrativo, ele terminaria quando? É porque aqui, nesses casos, as promoções, outras promoções ocorreram nesse processo, nessa data. E houve efetivação. Então ele foi preterido. Então é a partir dessa efetivação. Ah, sim. A partir dessa efetivação. Porque se for considerar a data em que ele completou o tempo de antiguidade, aí pode ser até anterior a isso aqui. Ele pode ter passado 2 anos sem ser promovido por antiguidade, mas só entrou no quadro de acesso. E aí, em relação ao argumento de desembargador Rebouças, o quadro, para a promoção a oficiais, existe o quadro de acesso. Para promoções a praças, não existe quadro de acesso. Então, eu não posso dizer qual é a data que ele foi preterido. Aqui eu posso, porque tem a data prevista para as promoções de quem estiver no quadro de acesso. Isso, estando no quadro de acesso, a promoção seria iniciada aqui. O processo promocional começaria aqui no dia 21 de agosto, que é a que a norma prevê. E os demais oficiais que participaram dessa promoção e efetivamente foram promovidos, o ato de promoção foi publicado em que data? Perfeito. Naquela data é a data que ele tem direito a contar a antiguidade. No caso, ele passaria a ser mais antigo do que a turma que foi regularmente promovida nesse processo aqui. E o caso aí então é diferente. Aí há um marco pelo seguinte, porque a preterição, ela se efetivou, se exteriorizou exatamente na data em que todos os colegas dele foram promovidos e ele não. E ele tinha o mesmo direito. Nesse caso concreto, houve um ato de promoção de alguns oficiais
e ele que teria direito não foi. Aí sim há um marco definitivo, aí expresso. Essa data aqui, ele passa a ser mais antigo do que os que... Perfeito, então está certo. É diferente, mas porque há muitos casos na polícia, inclusive, em que o policial ele adquire o direito e o comando não promove. Eu estava pensando que era essa hipótese. Eu também, e o comando não promove. Sim. Absolutamente ninguém. Não, foi porque a administração promoveu outros na mesma situação. Ele mesmo disse que adquiriu o direito em 21 de agosto de 2013. É porque são 3 dados, abril, agosto. Ok, agora eu me convenci, porque eu estava achando que era o calendário. A data da preterição. Ele devia ter para 21 de agosto de 2013, não foi, está requerendo para ser promovido. Aí acompanha. Porque, por exemplo, nós temos julgado casos aqui em que simplesmente não há promoção, há omissão absoluta do comando da polícia em não promover, principalmente no caso de praças, não é? Que não há data. Você está retroagindo 21 não há data. Ele, então, é preciso que defina isso. Aí sim, ele adquiriria o direito a partir da data em que completou, o que preencheu os requisitos para a implementação da promoção e não foi promovido. Não é isso? Porque eu estava imaginando que o caso era esse. Mas aí não, houve a promoção de alguns oficiais. Ele teria direito, em tese, não tem o direito, nós estamos reconhecendo, a promoção e não foi promovido. Aí há um marco, sim, identificado nos autos. A contar de 21 de agosto. A contar da data que os outros foram promovidos. O encaminhamento que é feito, a contar de 21 de agosto. Ele respondia um processo administrativo. Ele respondia um processo administrativo disciplinar? Não. É porque eram 41 vagas para a promoção. E foi encaminhado. E só uma parte foi promovida. Tá certo. E aí ele quer quer a promoção dele também. Também, nessa data. Ele pede nessa data. Em 21 de agosto de 2013, que é a data que é prevista, como disse aqui o desembargador Ibanez e o desembargador Vigílio. Exatamente. E aí, chegou ao governador para que fosse feita a promoção 12 de novembro. E essa data que eu estou considerando. E os outros foram em 12 de novembro ou 21 de agosto? 21 de agosto. Fica diferenciado. Senhor presidente, pela vista dos autos. 21 de agosto. Bem. O que mais aguarda? Há sim que examinar isso mais detalhadamente. É isso. Inclusive porque tem precedência. E aí, por esta razão de eu trazer essas duas conclusões aqui para a gente pacificar. Vão as duas conclusões. Feitos que independem de pauta. Desembargador Amauri, algum? Não, excelência. Desembargadora Judite? Não, desembargador Expedito? Desembargador João Rebouças? Não tenho, senhor presidente. Desembargador Vivaldo, feito independente de pauta. Tenho, excelência. Tenho. Com a palavra. Agravo regimental e mandado de segurança do município, agravante do município Luiz Gomes, agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Emenda processual civil, agravo regimental, mandado de segurança, impetração, contrato judicial passivo de recurso com efeito suspensivo. Segunda 267 do Supremo Tribunal Federal. Despacho, possibilidade de causar gravame à parte, bloqueio de verbas públicas, segurança denegada, negativa de provimento. Alguma divergência, algum esclarecimento? E um agravo interno em ação rescisória, agravante Luzimeire Rocha, agravada, claro, telecomunicações. Processual civil, agravo interno, ação rescisória, artigo 485, 9, parágrafos 1º e 2º do CPC, erro de fato, extinção sem resolução de mérito, documento sobre o qual houve pronunciamento do juiz da ação matriz. Necessária produção de prova para atestar o erro, inviabilidade da rescisória, decisão monocrática confirmada, negativa de provimento. É assim que eu estou julgando, somente. Há alguma divergência, algum esclarecimento? Desembargador Vigílio. Com a palavra. Com a palavra. Esse conflito
Conflito negativo de competência 2014-23812 da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O conflito é o suscitante, é o juiz de direito da 5ª Vara da Comarca de Natal, criminal, entre parte Erinaldo Nascimento de Oliveira, advogado Antônio Carlos Nascimento, entre parte do Ministério Público. O juiz suscitado é o juiz de direito da Vara Única da Comarca de São Paulo do Potengi. Nesse conflito, eu vou tentar sintetizar. A dúvida que se põe é com relação ao lugar onde se consumou a infração. O crime que foi digitado à parte Erinaldo do Nascimento de Oliveira foi o crime de receptação. E aí, no núcleo do verbo do tipo receptação, diz, artigo 180, adquirir, receber. Então, o núcleo do verbo é adquirir. Ele adquiriu esse carro aonde? Em Natal, embora tenha sido pego em Riachuelo, comarca de São Paulo do Potengi, né? Mas eu estou aí decidindo o conflito no lugar da aquisição do veículo, que foi Natal. É assim o conflito que eu estou... A unanimidade. Tem mais um, tem, excelência? Tem, excelência. Esse agravo aqui são esses horas. Isso eu acho que é preciso um relatório, senhor presidente. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público, até pelo valor da multa, eu acho que é melhor uma explicação mais detalhada. Interposto em fase de decisão monocrática, proferida por este relator, que em sede de juiz de retratação em agravo regimental, deferiu o pedido de liminar para suspender o ato coator do juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal, ora impetrado, que determinou o bloqueio de aqui é R$1.450.000. Tá escrito correto, mas está grafado correto matematicamente, mas está escrito equivocado. Na conta do Facebook, Serviço Online do Brasil S.A., Facebook Brasil, impetrante, hora gravado, bem como sobrestar qualquer outra multa diária que tenha sido ou venha a ser arbitrada pela autoridade coatora em seu desfavor até o final do julgamento do presente right. Aduz o agravante que, abro aspas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de caso análogo, representado pelo inquérito de número 784 do Distrito Federal, reconheceu a obrigação da empresa na entrega dos dados armazenados e entendeu pela possibilidade da fixação de medida coercitiva pecuniária pelo atraso no cumprimento da ordem judicial prevista no artigo 461, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3º do Código de Processo Penal em face do descumprimento de ordens judiciais criminais. Deixo bem claro, fecho aspas. Menciona a legislação e jurisprudência para, ao final, requerer o conhecimento e provimento do presente recurso para restituir a multa diária fixada pelo impetrado e já estabeleceu o consequente bloqueio do recurso financeiro do impetrante. O agravado manifestou-se às folhas 389, aduzindo a intempestividade do recurso e no mérito pelo seu desprovimento ao relatório. Em discussão, relatório. Senhor presidente, rapidamente com relação à preliminar, eu afasto. Eu acho que o recurso do Ministério Público foi tempestivo. A contagem feita pela parte não foi no momento como é devido para ser a contagem com relação do Ministério Público, que o prazo se conta a partir do momento em que o Ministério Público tem o processo em suas mãos e não com a publicação. Então, eu afasto a preliminar de intempestividade oposta pelo agravado. Quanto a preliminar, alguma divergência? Então, preliminar registrada à unanimidade. No mérito, senhor presidente, insurge o Ministério Público contra a decisão deste relator que, em sede de agravo regimental, exercendo de juiz de retratação, deferiu o pedido de liminar para suspender ato coator do juiz de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal, ora impetrado, que determinou o bloqueio de R$1.450.000 na conta do Serviço Online do Brasil S.A., Facebook Brasil, impetrante, hora gravado, bem como sobrestar qualquer outra multa diária que tenha sido ou venha a ser arbitrada pela autoridade coatora, em seu desfavor até o final do julgamento do presente right. Com efeito, os argumentos trazidos no agravo não se afiguram o suficiente para modificar o entendimento já prolatado por este relator da decisão recorrida. O mandado de segurança exige para deferimento de medida liminar pleitada em seu curso seja relevante o fundamento da demanda, deduzida na inicial, bem como possa resultar do ato impugnado a ineficácia do possível provimento jurisprudencial.
favorável ao impetrante. Requisito esses bem expostos no inciso 3º do artigo 7 da Lei 12.016 de 1990. Decido, pois, que a concessão do provimento terminado dependerá da comprovação da existência em sede de cognição sumária típica e análise dos técnicos de JAES, do recurso do fumo boniúri e do periclo mora, que deve se mostrar presente de forma concomitante. Aí eu cito ali Lei Pirelli e digo o seguinte: no caso em apreço, a autoridade coatora determinou a realização do bloqueio de R$1.450.000. Aí está correto. Bem como foi imposta a nova multa de R$50.000 em virtude do descumprimento de decisão de quebra de sigilo, proferida em procedimento de natureza criminal. O pressuposto do fundamento relevante do pedido, o fumo é verificado dentro da esfera do poder de sensatez conferido ao magistrado. Para merecer a tutela cautelar, o direito e risco deve revelar-se pelo menos aparentemente. Cito o Didier Fredier, no seu magistério aí, conforme está exposto na minha decisão, e digo: a par de um juiz de cognição sumária, constatei a presença deste requisito, em virtude das alegações trazidas aos atos pelo agravado, especialmente no tocante à inexistência de previsão legal para a medida adotada pela autoridade coatora, quais sejam os artigos 14 e 461, parágrafo 4 do Código de Processo Civil, ambos que tratam das multas que devem ser aplicadas nominalmente. Não posso aplicar uma multa sem identificar, pelo menos no tocante à descrição dos fatos, esse ou aquele dispositivo legal. Era isso que eu queria acrescentar, além do que eu vou dizer agora. Com efeito, a decisão proferida pela autoridade coatora carece de fundamentação legal para a fixação da rastreína, sendo certo que não se trata de multa prevista no artigo 14 do CPC, multa por ato atentar ao exercício da jurisdição, a qual não admite execução provisória, contada do trânsito em julgado da decisão final da causa. Também não se trata de multa prevista no artigo 461, parágrafo 4 do CPC, pois a mesma só é devida em face do réu do procedimento criminal. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, diz aí o dispositivo. O que não é o caso dos autos, já que o Facebook não é réu no referido processo penal. Pelo menos não consta ser ele réu em processo penal. A matéria se dirige, no caso, quando é tipo criminal. Destaque: inexistindo previsão legal para a multa combinada no ato coator em face do agravado, estou caracterizada a relevância de seu direito, que isso aí não impede do eminente magistrado fixar uma multa mais adequada, mais razoável, mais consentânea, e não uma multa com meramente o desejo de ver cumprida aquela decisão com todas as vênias, assim penso. Do mesmo modo, restou indubitável o periclo mora, no caso concreto, considerado o expressivo valor que a multa já acumula, R$1.450.000, montante que certamente é capaz de refletir nas suas atividades, por consequência, em todas as pessoas ligadas a ela. Assim, estando presente o requisito, e submeto aqui ao pleno, o pleno fica à vontade, realmente o caso, daí porque eu li o voto, é um caso muito delicado, nas respostas que o agravado expôs, disse que não está se negando ao fornecimento das informações aos Ministérios Públicos, pelo contrário, tem contratos que são apresentados ao Ministério Público em todo o Brasil, outras instituições que pedem, eles têm já essa interface de fazer voluntariamente a entrega do material para evitar exatamente o caminho judicial. E fez prova que, no caso presente, os dados foram fornecidos ao Ministério Público, não foram sonegados em momento nenhum. Pelo menos isso aqui está documentalmente apresentado no processo. Então, essa é a minha posição que eu trago aqui, submetendo toda a vênia à corte, se entender diferente, autorizar uma outra multa, mudar, mas esse é o entendimento que eu acho, senhor presidente, é como eu voto. Desembargador Ibanez. Eu concordo com o voto do relator, mantenho a decisão. Desembargador Glauber. Desembargador Gilson. Doutor Jarbas. Componho. Desembargador Amauri. Amém. Desembargadora Judite. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator e a maioria já formada para divergir
Busquei estudar um pouco a matéria, fui mais ver a questão de mérito e digo o seguinte: com relação à preliminar, realmente eu acompanho o eminente relator, mas no mérito eu digo o seguinte: malgrado os argumentos da então impetrante, ancorados sobretudo na regra de direito estrangeiro, na necessidade de observância aos protocolos de acordo internacional firmado entre Brasil e Estados Unidos da América, penso competir ao agravado atender à ordem judicial, sem a adoção de forma disciplinada no Tratado de Assistência Judiciária em matéria penal, que é exatamente o Decreto 3.810/2001. Ora, cuida-se de pessoa jurídica de direito privado exercente suas atividades em território nacional e, diante disso, deve se sujeitar à legislação brasileira, mormente no respeitando as determinações judiciais decorrente de delitos aqui ocorridos e observando o artigo 5º do Código Penal. Após esperar o entendimento defendido pela impetrante agravada, as multinacionais poderiam acolher a seu bel prazer a jurisdição aplicável às suas atividades, podendo optar pela mais conveniente em detrimento do vigente sistema jurídico nacional. Sobre o tema, aliás, os tribunais pátrios já enfrentaram matéria análoga, inclusive tendo como parte a mesma pessoa jurídica, no caso aqui, o Facebook. Por exemplo, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Direito Penal e Processual Penal, agravo regimental e mandado de segurança, incitação ao crime e outras práticas criminosas, mediante acesso ao site Facebook, através de provedores no Brasil. Pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos à filial brasileira da empresa matriz sediada no exterior. Imposição de multa diária, reticência. Imposição de sanção pecuniária em procedimento criminal. Possibilidade. Aplicação subsidiária do artigo 461, parágrafo 5º do CPC. Interesse do artigo 3º do CPP. Agravo improvido, decisão unânime. Nesta argumentação de Pernambuco, diante da verossimilhança do alegado pela autoridade impetrada ao terminar a empresa agravante, acréscimo do sigilo e a interceptação do fluxo de dados telemáticos de usuários brasileiros relativamente a comunicações efetuadas a partir de provedores localizados no Brasil, com vista a apurar suposto envolvimento da referida pessoas em delitos cometidos em terras brasileiras, não resta configurar, ao menos nesta oportunidade processual, a alegada violação a direito líquido e certo, ventilado na impetração, em decorrência da cobrança de multa diária cumulativa, no caso de descumprimento da aludida ordem judicial, momento em face da elevada capacidade econômica da parte agravante. 2. Já concluindo o acordo. É cabível a aplicação de sanção pecuniária para fazer cumprir a obrigação de fazer, em sede de procedimento criminal, ante a possibilidade de aplicação subsidiária do disposto no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 4.000 CPC, nos termos do que alude o artigo 3º da Lei Adjetiva Penal. Como disse, esse agravo foi provido, foi decisão unânime, relator Deise Maria de Andrade Costa Pereira, isso no dia 12 de 2 de 2014, terceira Câmara Criminal, publicação de 6 de março. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região já pensa igualmente agravo regimental, concessão parcial liminar, mandado de segurança, quebra de sigilo telemático determinada por juízo criminal, pretensão da pessoa jurídica impetrante Facebook de se eximir da apresentação de dados de pessoa investigada, alegação de impossibilidade, não acolhimento, imposição de multa diária por descumprimento precedente do STJ, adequação e necessidade da interrupção de serviço prestado no Brasil ante a recusa do cumprimento de ordem judicial, afastamento da responsabilização criminal dos dirigentes locais pelo delito do artigo 348 do CPC, não caracterização, suspensão parcial da decisão impugnada, recurso não provido. Na argumentação do Tribunal da Terceira Região, diz o seguinte: a impetrante pretende se eximir da determinação judicial, no sentido de viabilizar a interceptação em tempo real de perfil cadastrado no site Facebook, com a consulta de seu conteúdo pelo prazo de 15 dias e o fornecimento de senha à autoridade policial investigando. 2. Ato impugnado que determinou que a impetrante cumpra a ordem em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$100 mil até o limite de R$1 milhão. Interrupção das atividades de serviço no Brasil, mediante bloqueio de todos os IPS do domínio facebook.com e, por fim, a responsabilização dos seus dirigentes locais nos termos do artigo 42 do Código Penal. Já concluindo, o artigo 5º, inciso, continua o mesmo acordo, inciso 12 da Constituição da República, estabelece a inviolabilidade do sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e dados das comunicações telefônicas, salvo no caso, por judicial, nas hipóteses na forma da lei
na forma que a lei estabelecer para fim da investigação criminal ou instrução processual penal. 2. Conquanto o preceito constitucional institua como regra a proteção à intimidade, conferindo ressalva expressa de quebra do sigilo apenas nas hipóteses de comunicação telefônica, razão de interesse público pode legitimar a adoção de medidas que relativizem a proteção individual de modo a alcançar igualmente outras situações, quando confrontando o princípio com outros valores constitucionais igualmente protegidos, tendo em vista que nenhum direito ou garantia fundamental previsto na lei maior se reveste de caráter absoluto. E 5. A ausência, ao menos em sede de cognição sumária, de ilegalidade do ato apontado como coautor, uma vez que compete a qualquer pessoa física ou jurídica situada no Brasil cumprir as ordens advindas do Poder Judiciário, não podendo se valer da legislação alienígena para escapar desse mistério, sob pena de ofensa à própria soberania nacional, já que o fato investigado foi perpetrado no Brasil. Isso aqui, senhor presidente, foi relatado no agravo regimental, que se nega provimento da Tribunal Regional Terceira Região, relatado pelo desembargador federal Luiz Stefanini, em 7/11/2013. Digo, outro sim, não vislumbra a excessividade no valor de R$50 mil com multa diária em razão da ausência de motivos relevantes a impossibilitar o cumprimento da ordem judicial. Ademais, deve ser levado em conta o elevado poder econômico da agravada e o caráter motivacional do castigo pecuniário para cumprimento do provimento judicial, o que não sucederia caso fixado em patamar menor. Devo destacar e rememoro, já vê o STJ enfrentado matéria, tendo mantido as astraentes diárias de igual monta, R$50 mil, em face do Google, no inquérito 784, assim emendado, já finalizando. Questão de ordem de decisão, lá no final. Obrigatoriedade de submissão às leis brasileiras, onde opera em relevante estratégia de segmento de telecomunicação, troca de mensagens via e-mail entre brasileiros em território nacional com suspeito de envolvimento em crime cometido no Brasil. Inequívoca jurisdição brasileira, dados que constituem elementos de prova que não pode se sujeitar a política de Estado ou empresa estrangeira, afronta a soberania nacional, imposição de multa diária pelo descumprimento. Inquérito 784, Distrito Federal, relatado pela ministra Laurita Vaz, da Corte Especial, 28/8/2013. Então, senhor presidente, em face da argumentação bem colocada do eminente desembargador Vigílio, realmente o seu voto tem consistência e muito, mas mesmo assim eu estou pensando diferentemente. Eu acho que a matéria deve ser acolhida por essa corte e a aplicação dessa multa, que, para meu ver, não é tão exorbitante como se diz, segue precedente do próprio STJ, inclusive no valor de R$50 mil. Daí porque eu peço vênia para prover o agravo regimental. O desembargador Vigílio, pela ordem, Vossa Excelência disse que a decisão foi cumprida, não foi? É isso. Foi cumprida. Essa é a discussão. Não se trata sequer de exorbitância da multa ou não, é porque foi cumprida. A decisão foi cumprida e Vossa Excelência disse também aqui no voto que a decisão carece de fundamentação legal. Nem do 461. Tá bom. Não é a hipótese. Eu queria só confirmar o que eu tinha certeza que Vossa Excelência tinha mencionado. A decisão já foi cumprida. Essa é a diferença. Então, registrando por maioria, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho. Peço juntar das razões, senhor presidente. Com o deferimento da juntada das razões. Porque a Corte, é bom ressaltar, senhor presidente, não está aqui decidindo que não cabe. Que não seria possível a fixação da multa. Claro. Tanto menos que a multa foi exorbitante. Você decidiu primeiro, é que não há fundamentação na decisão que fixou, e bem assim não havia necessidade de fixação porque foi cumprida a decisão. E disse comprovado os autos. Desembargador Saraiva, Vossa Excelência tem um feito independente de pauta que não estava relacionado, não é isso? Eu acho que estava relacionado. Não, aqui não estava, na relação que eu tinha aqui, então não tinha foi falha nossa, senhor presidente. Com a palavra. Não, senhor presidente, é pauta do dia, desculpa. Então. Desembargador Gilson, Vossa Excelência tem um que independe de pauta, mas é aquele que não foi possível registrar, que está em mesa, e depois nós faremos o sorteio. Eu passo a presidência ao desembargador Amaury para alguns agravos regimentais, que é da vice-presidência. Serão breves, pois são de matéria semelhante. Pois não, senhor presidente. Assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência. O primeiro é o agravo regimental em recurso especial em agravo de instrumento, com suspensividade 2014-008325. Isso tem a ver com aquelas questões de seguro habitacional.
E a matéria aqui que eu trago é muito simples. Decisão da vice-presidência denegatória de seguimento da recurso especial com base no artigo 543-C, parágrafo 7º, inciso 1º do CPC. Regra de índole unicamente processual. Seguro habitacional. Caixa Econômica Federal. Ausência de comprovação de interesse para integrar a lide. Identidade da controvérsia do direito postulado com leading case RESP 1.091.363, Santa Catarina. Admissão do especial derivado da consonância, consonância de entendimento entre o acórdão recorrido e o paradigma decidido pelo STJ, inclusive sob a perspectiva da Lei 13.000 de 2014, precedente desta Corte, conhecimento e desprovimento do agravo. Dário da Corte, alguma divergência em relação ao tema? É matéria pacificada nas câmaras? Já. Inclusive, os demais, apesar de trazerem em processos diferentes, o cerne da questão é a mesma coisa. É o agravo regimental em recurso especial 2014-020-196.6, o 2014-020-192.8, o 2014-012-491, o 2013-0072-379, o 2014-022-951-7, o 2014-0070-37.8. Todos eles têm como questão de fundo a mesma matéria. Ok. Processo civil, agravo regimental, decisão da vice-presidência inadmitindo recurso especial com base na súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal, via inadequada, inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, na existência de dúvida razoável, não conhecimento. Aí digo, na subemenda da decisão que inadmite recurso especial com base na súmula 7 do STJ, 280 e 284 do STF, é cabível recurso de agravo em recurso especial, previsto no artigo 544 do Código de Processo Civil, para eles. Inaplicável a fungibilidade recursal quando não existe dúvida razoável a respectivo recurso a ser interposto, não conhecimento do agravo regimental. Todos eles no mesmo sentido. Na realidade, o desembargador Saraiva lá enfrentou muito essa matéria e registra vários precedentes aqui na Corte. Alguma divergência? Unanimidade, então, proclamado nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. E vamos retornar para dar seguimento, chamando os processos da pauta anterior. Embargos à execução, 2015-000-132-1, desembargador Vivaldo Pinheiro. Processo já identificado, Vossa Excelência. Trata-se de embargos à execução. Embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargado José Soares Gomes. A emenda de estudo aqui, constitucional, administrativo, processual civil, embargo à execução, excesso na execução do acordo em mandado de segurança coletivo. Concordância manifestada pela parte embargada. Isenção de custas processuais declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a DIN 3334, condenação em honorário de sucumbência, artigo 20, parágrafo 4 do CPC, arbitramento pelo órgão julgador, correção do valor exequente pela tabela 1 da Justiça Federal, pagamento do valor exequente pela via do precatório requisitório, procedência dos embargos da execução. A parte concordou. Desembargador Saraiva como revisor. Os demais, alguma divergência, algum esclarecimento? Proclama a unanimidade. O segundo, ação civil originária, número 2014-010-756-5, onde é autor município de Lagoa de Velhos. Eu quero comunicar que o processo está em mesa. Entretanto, o revisor desembargador de Lermano, não está sua ausência, não é possível de julgamento. Mas o processo está em mesa. Ação rescisória 2012-013-784-7, da relatoria do desembargador Vigílio Macedo, mas a revisora não se encontra presente. Desembargadora Veneide é a revisora. Está em mesa, Está excelente. em mesa, está em Constar mesa. que o processo registrar o processo em mesa. Então, da pauta anterior, não há mais feitos possíveis julgamentos. Vamos à pauta do dia. Embargos à execução, número 2014-018-8747, da relatoria do desembargador Amauri, como revisor o desembargador João Rebouças. Trata-se de GTNS, eu não sei se nós teríamos quórum. Participa. 1, Não? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tem 9, tem. Com a palavra. Ok, senhor presidente. Está em mesa o embargante do Estado do Rio Grande do Norte, o embargado Antônio Rodrigues de Freitas. Essa matéria é absolutamente idêntica ao que o desembargador Vivaldo acabou de julgar
embargos da execução em GTNS. Houve aqui... não houve impugnação quanto aos cálculos apresentados nos embargos. Eu estou homologando e, por isso, julgando procedente os embargos com sua devida homologação. E digo na emenda seguinte: servidor público estadual, gratificação técnica superior, alegação de excesso na execução, não impugnação dos cálculos apresentados nos embargos, homologação apresentada pelo Estado do Rio Grande do Norte, condenação executadas em custos processuais honorários, inteligência do artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC. Submissão do pagamento ao regime de RPV, súmula 655 do STF, precedência desta Corte, procedência dos embargos. É como estou votando, senhor presidente. Indago do revisor. Desembargador João, acompanha. Então, há alguma divergência, algum esclarecimento? A unanimidade. Os embargos infringentes 2015-003986, a relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, sou revisor, passa a presidência ao desembargador Amauri. Assumo a presidência e passa a palavra ao relator. Para relatar, identificar, relatar e votar em seguida. Obrigado, senhor presidente. Embargante Banco BMG SA, embargado Alberto Fernandes Bezerra Freire, questão de capitalização, matéria já consolidada na Corte, evitando inclusive a leitura da emenda, senhor presidente, eu estou precedente desta Corte, conhecimento e provimento, só aquela adequação. Adequação e capitalização de juros. Né? E eu, como revisor, acompanho integralmente. Os demais também proclamo nos termos do voto do relator, devolvo a presidência de Vossa Excelência. O terceiro da pauta do dia, embargos de execução 2014-021-207-9, da relatoria do desembargador Vigílio, mas tem como revisora a desembargadora Zeneide. Apenas para constar o processo está em mesa, Excelência? Não, embargos... A execução. A execução. Está em mesa, Excelência. Pronto, só registrar o processo em mesa, mas na ausência da revisora. A ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, 2012-002303, tem como relatora a desembargadora Zeneide, que encontra-se ausente, já justificado no início da sessão. E, por último, temos embargos infringentes de nulidade, 2015-005783, originário de Goianinha, embargante Hudson Raimundo Honório Lisboa, tem como relator o doutor Jarbas Bezerra, revisora a desembargadora Judite e uma suspeição registrada do desembargador Amauri Moura. Está em mesa, doutor Jarbas? Sim, está em mesa. Uma palavra. Já nominado, trata-se de embargos infringentes interposto por Hudson Raimundo Honório. Se encontra disponibilizado o voto. Honório Lisboa, em face de acordo da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença condenatória de primeiro grau, que impôs pena de 3 anos, 2 meses de detenção e 50 dias multas em regime aberto, posteriormente substituída por prestação pecuniária de 10 salários mínimos em favor da instituição filantrópica e prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, além da condenação das custas processuais em razão da prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 866693, que é a Lei das Licitações. Ressaltou o embargante que, diante da fundamentação vinculada ao voto divergente, que esta Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal decidiram que o crime previsto no artigo 89 da Lei 866693 exige a vontade voltada a lesar os cofres públicos e, além disso, a existência do efetivo dano ao erário público. Acostou precedentes e o informativo 494 do STJ de abril de 2012. Ao final, pugnou pelo conhecimento e processamento do presente recurso de embargos infringentes de nulidade, a fim de reformar a decisão anteriormente proferida, com a absolvição do embargante da acusação que lhe é imputada com foco no artigo 386.3 do Código de Processo Penal, bem como pré-questionamento da matéria para fins de recurso extraordinário. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para apresentar contrarrazões, tendo o representante do parquê as folhas 664/668 opinado pelo desprovimento do recurso, mantendo em toto o voto vencedor. Instado a se pronunciar
para oferecer o parecer, o eminente Procurador-Geral de Justiça adjunto, doutor Juvino Pereira da Costa, alegou preliminarmente que, diante da prolação do acordo, deveria atuar no feito uma das Procuradorias de Justiça ou Procurador-Geral de Justiça, carecendo a Promotoria de Justiça de Goianinha de legitimidade para atuar. No mérito, requereu que seja negado o provimento aos presentes embargos infringentes, mantendo-se incólume o acordo proferido. É o relatório. Em discussão, o relatório. Aprovado. O Ministério Público quer fazer alguma consideração? Voto. Prejudicial de legitimidade para atuar, suscitada pela Procuradoria, pelo Procurador de Justiça. Suscita o eminente Procurador-Geral de Justiça adjunto, que possui legitimidade processual para intervir no feito após a prolação do acordo. Transfira a matéria para o mérito recursal, por não dizer respeito aos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos nem extrínsecos. Então, no mérito, eu vou fazer... Quanto à preliminar, a sua transferência para o mérito, desembargadora Judita. Desembargador Vivaldo, desembargador João Rebouças, desembargador Saraiva, desembargador Vigílio, acompanho. Desembargador Ibanez, desembargador Glauber, desembargador Gils, à unanimidade. Pode prosseguir quanto ao mérito, excelência. Inicialmente, deve-se examinar a legitimidade do Ministério Público para interpor as contrarrazões. No caso em apreço, em que pese as considerações do eminente Procurador-Geral de Justiça adjunto, entendo que a legitimidade passiva ad causam para interpor as contrarrazões é atribuição do representante do Ministério Público de primeiro grau. Pois bem, muito embora o eminente Procurador-Geral de Justiça adjunto destaque a norma contida no artigo 38, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 14196, que assevera que uma das prerrogativas do Procurador-Geral, do Procurador de Justiça é, aspas, tomar ciência pessoalmente e com exclusividade dos acordos proferidos nos feitos em que tenha oficiado, fecho aspas. Penso que a referida ciência pessoal é obrigatória e imprescindível do acordo, tanto ao promotor de justiça e aos procuradores de justiça, possuindo ambos a prerrogativa de intimação pessoal nos casos em que atuam. Entretanto, no caso em apreço, trata-se de legitimidade passiva, em que o representante do Ministério Público é parte passiva. Não se trata de legitimado ativo no recurso em exame, devendo, portanto, ao representante do Ministério Público de primeiro grau apresentar as contrarrazões. Nesse sentido, colaciono o acordo desta Corte, bem recente, da eminente desembargadora Maria Zeneide Bezerra, em que entendeu que não negou o provimento ao recurso por haver representação indevida do Ministério Público do Procurador adjunto. Então, ela faz a menção aí. Foi agora recente, do dia 5 de maio de 2015, o voto se encontra disponibilizado, eu peço permissão para não lê-lo. Ademais, é disso que o órgão do Ministério Público é uno e indivisível, não havendo que se falar em prejuízo pelas contrarrazões ofertadas pelo representante do Ministério Público de primeiro grau, principalmente porque ele atuou no processo em todos os momentos, colheu todas as provas, e ainda há que se ressaltar que ambas as manifestações do parquê, constantes nos autos, foram uníssonas pela manutenção da condenação do acusado. Portanto, não merece guarida a prejudicial suscitada, assim recebo as contrarrazões do Procurador-Geral como parecer. Então, eu acato aí a questão, essa questão dessa prejudicial, eu estou dizendo que não houve um prejuízo, o Ministério Público, na primeira instância, contrarrazou, na segunda também foram equivalentes, então eu entendi como se fosse um opinamento. Então, não vejo que houve nenhum prejuízo à atuação do Ministério Público. É assim a minha posição, no tocante a isso. Pode prosseguir. Pois bem, ultrapassada a questão mencionada, passamos à análise do mérito propriamente dito dos embargos infringentes de nulidade. No outro ponto, baliza os embargos infringentes no fundamento da ausência de dolo específico ao delito de dano ao erário público, a justificar o decreto condenatório do embargante. É sob essa ótica que passa a analisar o recurso interposto. No caso em apreço, a eminente relatora do acordo, doutora Ana Carolina Maranhão, entendeu que restou caracterizada a autoria e a materialidade do crime, estando aquela caracterizada por diversas provas, quais sejam os ofícios 191,
05 GP assinado pelo recorrente, informando as notas fiscais, empenhos e valores pagos ao fornecedor Cirne Irmãos Limitada, pela Prefeitura de Goianinha, pelas notas de empenho. Aí peço também permissão para não ler, porque é extremamente cansativo, tenho a disponibilidade, e eu vou apenas, lá na parte final, afirmando que, embora o procedimento licitatório tenha ocorrido em 2001, as compras de materiais perduraram até agosto de 2002, haja vista a qualidade do material licitado. Ou melhor, o município não consumiu durante 2001 todo o material objeto do procedimento licitatório, motivo pelo qual, em virtude da manutenção do preço pelo fornecedor, o município, prezando pela economicidade, optou por continuar comprando junto ao ganhador da licitação, uma vez que o próprio contrato não dispunha seu prazo de vigência. Fecho aspas. Em relação à autoria, entendeu que ficou demonstrado pelos seguintes pontos. Aí ele faz a menção, o cheque pessoal do apelante emitido em favor do Cirne, e vem todas as datas aí. E lá na parte final, que nunca entregou um cheque de sua conta particular a terceiro sem assinatura. Depoimento em juízo da testemunha de defesa Suene Correia Castro, na qual afirmou que trabalhava no setor financeiro da Prefeitura de Goianinha e que a mesma encontrava-se sem crédito para adquirir materiais. Portanto, aspas, o estabelecimento onde os objetos seriam comprados era escolhido por aceitar referida forma de pagamento, isto é, mediante a entrega de cheque calção para pagamento da dívida posterior. No tocante ao dolo do agente, entendeu que restou demonstrado pela testemunha de defesa nas folhas 4 e 4, no momento em que afirmou que as empresas eram escolhidas porque aceitavam aquela forma de pagamento, qual seja, com o cheque pessoal do réu, caracterizando, portanto, a intenção de fraudar a licitação. O eminente desembargador Glauber Rego divergiu do voto por entender que não houve a demonstração do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário. Destacou, aspas, no caso, não tenho dúvida de que restou substancialmente comprovada a irregularidade formal na contratação da empresa Cirne Irmãos e Companhia Limitada, entre aspas, esquisito atacado, sem prévio certame licitatório. Entretanto, penso que a existência da infração administrativa isoladamente não criminaliza a conduta. A figura típica do delito licitatório previsto no artigo 89 da Lei de Licitações exige a demonstração do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário público. Fecho aspas. E ainda acrescentou, desta feita, conforme a jurisprudência, o crime de dispensa indevida de licitação não é de mera conduta, exigindo para sua consumação a caracterização de efetivo prejuízo e dolo específico, consoante claramente fundamentado no voto da relatoria. A divergência que se abre, entretanto, é com relação à configuração do efetivo prejuízo, eis que, renomada vênia, não se poderia tê-lo como presumido. As folhas 51, aspas, a ação praticada pelo agente pode ter acarretado prejuízo. Pode. Da mesma forma, continuando o posicionamento do desembargador Glauber na Câmara, a acusação não estava desincumbida do seu ônus de demonstrar o dano efetivo ao erário, caracterizado pelo dolo específico do agente em lesionar o erário público. Além disso, a situação concreta merece uma análise probatória mais aprofundada. É que existem as folhas, provas das folhas 154 a 168, de que em 2001, ano anterior ao suposto fato delituoso, realmente foi realizada uma licitação com o objetivo de adquirir materiais de higiene, de expediente e utensílios de cozinha, em que sagrou-se vencedor alguns itens da empresa Cirne Irmãos Limitada. Nestes termos, ainda que esta licitação não mais pudesse ser instrumento de contratação que deu aso à condenação, teu que a mera existência de um certame vencido pela empresa descrita na denúncia constitui indício de que houve critério material para sua escolha. Portanto, a contratação da empresa que anteriormente, em outra licitação, havia ofertado proposta de preço mais vantajosa, reduz significativamente a possibilidade de superfaturamento dos bens adquiridos e, por conseguinte, o efetivo prejuízo à administração. E de que a escolha trouxesse vantagens pessoais ao gestor. Não se podendo, por certo,
que os preços obtidos em novo procedimento licitatório seriam menores que aqueles praticados pela empresa contratada pelo segundo. Continuando. Nem mesmo o fato de que o material licitado no processo licitatório de número 23 de 2001, objeto de prorrogação, segundo a defesa, não ser o mesmo adquirido nas notas fiscais indicadas pelos réus, se presta para configurar o efetivo prejuízo, porquanto não restou comprovada a prescindibilidade desses materiais para a administração, e muito menos que o ente público não os recebeu ou que dito material foi desviado, ou qualquer outra hipótese que caracterize o real prejuízo ao erário da municipalidade de Goianinha. Atípica, pois, a conduta do réu. Fecho aspas. Pois bem, no caso em apreço, percebe-se que não restou demonstrado o efetivo dano ao erário no intuito de assim fazê-lo previsto no artigo 89, que define claramente o seguinte: dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade. Sobre a análise do delito em exame, cumpre ressaltar que existe uma antiga discussão quanto à aplicação desse dispositivo penal no que se refere à necessidade de dolo específico de fraudar o erário ou de causar prejuízo à administração para que se configure o crime. Por um lado, defende que o crime seria de mera conduta. A simples violação das normas de que trata da dispensa e inexigibilidade de licitação já seria suficiente, por si só, para fundamentar uma condenação. Entretanto, desde 2010, já há uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade da prova da intenção de causar um prejuízo ao erário, não bastando para a configuração do crime do artigo 89 a mera prova do dolo simples. Em outras palavras, não bastaria a prova de que, por exemplo, se dispensou uma licitação fora dos casos legais. Seria necessário ainda a intenção do agente de, assim procedendo, causar prejuízo à administração pública. Segue nesse sentido o julgado do Excelso Petróleo. Então, tem uma decisão aqui, o ministro Dias Toffoli, que foi do dia 16 de dezembro de 2010, lá no teor da subementa, ele fala que não restou demonstrada a vontade livre e consciente dirigida a superar a necessidade de realização de licitação, pressupõe um tipo, além do necessário dolo simples, vontade consciente e livre de contratar independentemente da realização do prévio procedimento. A intenção de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação. Tem uma também aqui, recente, de 12 de dezembro de 2015, do ministro Gilmar Mendes, a relatora para o acórdão, e na parte final diz assim: o artigo 89, parágrafo único, dispensa indevida licitação. Tipicidade: indispensabilidade do elemento subjetivo consiste na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida. Recentemente, o STJ, através do julgamento em sua corte especial, decidiu por maioria que o crime de que trata esse texto exige a vontade do agente voltada a lesar os cofres públicos. Nós temos aqui também uma decisão, a relatora é a ministra Maria Tereza. Na parte que interessa, diz: a corte especial, por maioria, entendeu que o crime previsto exige dolo específico e efetivo dano ao erário. Diante do entendimento sedimentado, no sentido de exigir o dolo específico e efetivo dano ao erário, vê-se que o delito não é de mera conduta. No caso dos autos, não ficou demonstrado que os materiais comprados para a administração não foram recebidos pelo ente público ou que dito material foi desviado, ou seja, não há nos autos qualquer prova de que esses bens tenham sido desviados ou não tenham chegado à administração pública ou qualquer outra hipótese que caracterize o real prejuízo ao erário da municipalidade de Goianinha. Ora, se a vontade consciente e livre de praticar a conduta descrita no tipo fosse suficiente para concretizar o crime, então teria de admitir-se modalidade culposa, que não é o caso. É admitir a modalidade culposa quando não previsto no tipo penal, é produzir criminalização de condutas que não se revestem de reprovabilidade. De certo, ocorre somente a conduta típica do artigo 89, quando o agente possui a vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso ao erário.
sendo necessário um elemento subjetivo consistente em produzir prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação. Assim, diante da ausência de dolo específico, não se pode justificar sua condenação, uma vez que tais circunstâncias violaria, inclusive, o princípio vetor da presunção de inocência ou não culpabilidade. Portanto, deve prevalecer, a meu ver, a sua absolvição. Nesse sentido, trago diversos julgados dessa Corte. Então, tem uma decisão aqui recente, numa apelação criminal, que também é o desembargador Glauber, do dia 5 de maio, que aí eu peço licença para não ler, porque se encontra. Tem outra da desembargadora Maria Zeneide, que foi agora de dezembro de 2014, onde ela, na parte final, diz: absolvição por atipicidade da conduta, acolhimento, ausência de comprovação de dolo efetivo e prejuízo ao erário. Temos outra do desembargador também Glauber, de 2014, na Câmara Criminal. Tem uma do desembargador Amauri Moura Sobrinho, de 2012. Na parte final, a parte que interessa a minha posição, que eu estou com relação à questão de não existência de dolo ou de dano ao erário. Ele diz: os crimes previstos no artigo 89 da Lei 8666/93 exigem, para que sejam tipificados, a presença do dolo específico de causar dano ao erário e de caracterização de efetivo prejuízo. E temos outra também da desembargadora Zeneide, no dia 5 de novembro, essa é mais antiga um pouco, de 2013, nesse sentido. Eu queria fazer exatamente uma colocação aqui, que pelo fato de eu estar numa vara criminal há mais de 14 anos aqui na capital, eu me preocupo exatamente com isso, porque muitas vezes, quando nós, juízes criminais, vamos julgar alguém, quer queira, quer não queira, o nosso inconsciente, às vezes, se volta para a pessoa. Na verdade, quem está sendo julgado não é a pessoa, é o ato da pessoa. Então, eu, como magistrado, e tenho certeza absoluta que os senhores membros da Corte, nós sabemos de outros processos, não só desse prefeito, antigo prefeito, mas de outros. Mas este caso aqui, essa conduta dele, a meu ver, ela não se reveste do dolo específico e do dano ao erário público, né? Então, eu estou julgando este ato dele, este caso. Então, a meu ver, do exposto, feita essas considerações, peço vênia à ilustre relatora do acordo atacado para, divergindo o seu posicionamento em dissonância com o Ministério Público, dar provimento ao recurso interposto, fazendo prevalecer o acórdão vencido em sua totalidade, devendo-se absolver Hudson Raimundo Honório Lisboa da conduta prevista no artigo 89 da Lei 8666/93, com fulcro no inciso 3 do artigo 386 do Código de Processo Penal brasileiro. É assim como voto. Desembargadora Judite, como revisora, como voto? Peço vênia ao doutor relator para dele discordar, considerando que me parece evidente ser caso de rejeição dos infringentes e manutenção do acórdão que negou o provimento à apelação criminal, mantendo-se integralmente a decisão condenatória. É notório, e isso está bem evidenciado nos autos, que o embargante, na qualidade de prefeito de Goianinha, incorreu em práticas administrativas irregulares, relacionadas à dispensa indevida de processo licitatório na aquisição de produtos de consumo permanente da administração municipal, sendo tal fato incontroverso, mesmo porque reconhecido expressamente pelo próprio réu. A insurgência reside, assim, apenas no aspecto penal da responsabilidade que lhe foi atribuída, defendendo o embargante que a sua conduta não teria esse viés, limitando-se à seara da responsabilidade administrativa, no que entendo sem razão recorrente. É importante destacar, ainda que objetivamente, que o acórdão embargado não se afastou da jurisprudência que predomina nesta Corte, diversamente do que defende o embargante. Pelo contrário,
restaram pontuados especificamente os pressupostos que seriam necessários para a correta configuração do tipo penal em julgamento. Artigo 89 da Lei 8.666/93, quais sejam o elemento subjetivo do dolo, vontade livre de praticar o ilícito e o prejuízo ao erário. Oportuno registrar, inclusive, que há linha jurisprudencial no sentido da desnecessidade da demonstração efetiva de tal prejuízo, isto é, do resultado naturalístico da conduta, conforme colecionado pelo parquê. No entanto, a espécie não exige sequer o aprofundamento dessa divergência, porque, observando os elementos dos autos, parece-me correta a conclusão do acórdão, estando suficientemente demonstrados os requisitos mencionados. Ora, não há como afastar o elemento do dolo quando existe depoimento testemunhal expresso de testemunhas da própria defesa, afirmando que o prefeito escolhia as empresas prestadoras de serviço pela forma de pagamento, optando por pagar diretamente aos fornecedores por meio de cheque pessoal. Não vislumbro forma mais evidente de dolo, sendo defesa ao chefe do executivo, ordenador de despesa, confundir contas próprias com aquelas da municipalidade, ou ainda alegar desconhecimento em relação à ilegalidade de tal proceder. É inequívoco, mesmo observando apenas essas circunstâncias, que o agente teve vontade deliberada de fraudar a licitação, não sendo válida também a alegação de que apenas deu continuidade ao contrato anterior, até porque tal prorrogação seria igualmente irregular e ofensiva aos princípios que regem a administração pública. Sobre o dano ao erário, além do prejuízo genérico, validamente presumível, ao fraudar a licitação, o gestor claramente não observou os princípios da economicidade, impessoalidade e moralidade. O acórdão apontou especificamente incongruências entre as notas fiscais apresentadas e os produtos licitados nos anos anteriores, cuja necessidade seria contínua, segundo o próprio embargante, havendo divergências também, o que é ainda mais grave em relação aos preços. Ademais, não há de considerar-se como mera irregularidade administrativa a livre opção de um gestor, daquele que mais se espera a moralidade pública, em fraudar procedimento licitatório, pondo na obscuridade a condução das finanças públicas. Logo, entendo pela manutenção do acórdão, ou seja, pela rejeição dos embargos. Excelência, eu quero aqui fazer um registro, que eu fui a revisora do processo, fiz apenas algumas anotações, que apesar dos vários acordos, vários arestos trazidos aqui à colação, eu não sei a situação fática do processo para se chegar à conclusão que se chegou, de ausência de dolo e de ausência de prejuízo. Eu precisaria me lembrar de cada um deles para saber se é que eu votei em algum. E quanto ao registro feito pelo doutor relator, no sentido de que não se julga aqui a pessoa, mas sim a conduta imputada, eu quero dizer que eu não tenho a menor noção de quem seja Hudson Raimundo Honorário Lisboa, que é o embargante, e sei que se julga exatamente o fato atribuído. Eu fui de Câmara Criminal por quase 10 anos e procuradora de Justiça nessa seara praticamente o tempo todo que estive na Procuradoria de Justiça, só para fazer esse registro. Então, peço vênia mais uma vez ao doutor relator, mas me posiciono pela manutenção da decisão e rejeição dos embargos. É como eu voto, Excelência. Excelência, eu queria só fazer uma colocação muito bem posta pela desembargadora revisora. Quando eu fiz esse comentário, exatamente, eu também fui representante do Ministério Público, tive a honra de passar um ano lá, e tenho grandes amigos e colegas lá. Quando eu fiz esse comentário é porque eu, pelo menos como juiz criminal, eu leio muito essas matérias criminais. Então, eu fiz só apenas um comentário de que este prefeito, na época, tiveram várias ações aqui no tribunal.
Então, infelizmente, às vezes, diante do sensacionalismo da mídia, quando ela trata de alguma coisa, pode até fazer um comentário, mas ele foi deste fato. Então, estou tendo conhecimento de que ele responde a outras ações e outras e outras e outras. Eu fiz só assim com relação a isso, porque às vezes, eu particularmente, como julgador, já passei por isso. Às vezes a gente, mais nenhuma crítica a qualquer posicionamento de quem quer que seja. A crítica foi endereçada a mim próprio. Obrigado. Eu sei, excelente, que não teve nenhuma intenção de atacar. Apenas eu quis dizer que eu também tenho assim, vamos dizer, substrato ou base também na área penal. Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator e vou acompanhar a divergência. Eu vou pedir permissão à desembargadora Judite para adotar o seu voto divergente, que, apesar de muito poder de síntese muito elevado, mas Sua Excelência me convenceu e eu acompanho o seu entendimento. Desembargador Vivaldo. Excelência, eu vou pedir vista dos autos. Os demais. Desembargador aguarda. De férias, não sei se não, eu até peço, da minha parte... Declina a presença. Declino, total. Então, registrar que o desembargador Jarbas declinou da presença quando da ocasião do desembargador Valdo trazer o seu voto vista. Os demais disseram aguardar o voto vista. Senhores, não há mais processo em mesa, mas... Declaro encerrada a sessão.